Ele roubou o relógio do pai e vendeu para comprar droga. Rodrigo gritou tão alto que os vizinhos deviam ter escutado, apontando o dedo para mim com um teatro tão perfeito que, se tivesse jurados ali, ganharia um Oscar. A sala estava cheia de tensão, as paredes pareciam fechar sobre mim, enquanto meus pais, sentados no sofá de couro velho, me encaravam como se eu fosse um estranho perigoso e não o filho que eles criaram. Eu ainda segurava o copo de água que minha mãe tinha me dado minutos antes, mas as minhas mãos tremiam tanto que gotas caíam no chão sem que eu percebesse. Tudo aconteceu tão rápido que minha cabeça girava, e por um segundo pensei que fosse desmaiar, porque como era possível que uma simples manhã de domingo, que começou com o cheiro do pão na torradeira e o som irritante do telejornal, se transformasse nisso? Isso é mentira. Minha voz saiu embargada, e vi minha mãe estremecer como se cada palavra que eu dizia fosse uma facada na confiança dela. Eu nunca roubaria vocês. Eu juro pela minha vida. Meu pai, que até então estava calado, levantou-se num movimento tão brusco que a cadeira rangiu debaixo dele, seus olhos faiscando de raiva como eu nunca tinha visto. Já chega, Miguel. Há anos que a tua mãe tenta encontrar desculpas para ti, mas agora passou todos os limites. Você é uma vergonha. Rodrigo cruzou os braços, encostado na parede com um sorriso satisfeito, enquanto eu tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo, porque até aquele momento, mesmo com todas as injustiças que eu tinha sofrido sendo sempre o filho problema, eu ainda acreditava que, no fundo, eles me amavam. Mas ali, com aquelas palavras, com aquele desprezo no olhar dos dois, eu percebi que para eles eu nunca tinha passado de um fardo, um erro a ser corrigido, e talvez finalmente descartado. Mãe, pai, por favor, vocês me conhecem. Eu insisto, minha garganta queimando. Vocês sabem que eu nunca faria isso, por favor, escutem o que estão a dizer. Minha mãe desviou o olhar, mordendo o lábio com força, como se estivesse a lutar contra alguma emoção, mas no final suspirou e disse, com a voz gelada como uma pedra de mármore: pega as tuas coisas, Miguel. Agora. Fiquei ali parado, sem saber se chorava, gritava ou simplesmente me deixava desabar no chão. Rodrigo pegou a mochila que eu usava para ir à escola, jogou-a aos meus pés com um estalo seco que quicou na sala inteira, como um tiro. Lá dentro, eu sabia, só tinha umas trocas de roupa velha e meus livros de estudo, aqueles que eu jurava que um dia me levariam para longe daquela casa sufocante. Nunca imaginei que seria assim que eu iria embora. Se eu sair por aquela porta, não volto mais. Minha voz saiu baixa, trêmula, como um aviso e uma promessa. Meu pai nem piscou. Melhor assim. Aquela foi a última frase que ouvi dos meus pais naquele dia. Sem um abraço, sem um te amo, sem uma única dúvida sobre a decisão que estavam a tomar. Saí carregando a mochila nas costas e a vergonha no peito, atravessando o quintal como se estivesse caminhando para a forca, sentindo os olhos de Rodrigo queimando minhas costas, cheio de uma satisfação tão grande que quase dava para ouvir o sorriso dele. Quando a porta se fechou atrás de mim com um estrondo, percebi que não era só minha casa que eu estava perdendo naquele momento. Era a minha família. Era tudo que eu achei que tinha. O primeiro lugar para onde fui foi a estação de comboios. Sentei-me num dos bancos frios da plataforma, com a mochila jogada ao lado, tentando entender como, em questão de horas, tudo que eu conhecia tinha sido arrancado das minhas mãos. As pessoas passavam apressadas por mim, carregando malas, crianças, compras, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha parecia ter sido destruída sem qualquer aviso. Peguei o celular e tentei ligar para o Pedro, meu único amigo de verdade, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Pensei em ligar para a tia Carmen, aquela que sempre dizia que a família devia proteger uns aos outros, mas ao lembrar que ela era irmã da minha mãe e que provavelmente já tinha ouvido a versão deles, desisti antes de apertar o botão. A verdade era que eu não tinha para onde ir e cada minuto que passava sentado ali parecia gritar isso ainda mais alto na minha cabeça. Depois de algumas horas perdido nos meus próprios pensamentos, decidi caminhar pela cidade. Atravessei a Baixa, olhando vitrines cheias de roupas que eu nunca poderia comprar, ouvindo o burburinho das pessoas que tinham destinos definidos, enquanto eu vagava sem rumo. Quando a noite caiu e o frio começou a morder através da minha camiseta fina, encontrei um banco de jardim num canto escuro do Parque Eduardo VII e sentei-me ali, abraçando a mochila como se ela pudesse me proteger. Naquela noite, dormi mal, acordando a cada som, a cada sirene distante, com o medo sempre presente de que alguém me atacasse ou que a polícia viesse me expulsar dali. Na manhã seguinte, com fome e frio, decidi ir até a escola. Não para assistir às aulas, eu sabia que não conseguiria fingir normalidade, mas talvez a cantina ainda estivesse aberta e eu conseguisse alguma coisa para comer. Ao chegar, percebi que Rodrigo já tinha feito o seu trabalho completo. O diretor, Sr. Álvaro, chamou-me à sua sala antes mesmo que eu pudesse pensar em atravessar o pátio. Miguel, preciso que me explique uma coisa, disse ele, olhando-me com aquela expressão de decepção educada que os adultos sempre reservavam para mim. Recebemos uma denúncia de que você anda vendendo substâncias proibidas aqui dentro. Senti o corpo inteiro ficar rígido,
como se todas as minhas forças tivessem sido drenadas num segundo. Eu nunca fiz isso. Minha voz saiu num tom desesperado, mais alto do que eu pretendia. A polícia foi avisada, continuou ele, ignorando completamente minha tentativa de defesa. Se quiser evitar problemas maiores, é melhor começar a falar a verdade. Saí da escola quase correndo, o coração batendo tão rápido que pensei que ia desmaiar. Agora não era só a minha família que acreditava nas mentiras de Rodrigo, era toda a escola, talvez até toda a vizinhança. Eu me tornei um criminoso na cabeça deles, sem nunca ter feito nada. E quanto mais eu tentava me explicar, mais parecia que estava cavando um buraco mais fundo. Passei os dias seguintes vagando de lugar em lugar, dormindo às vezes na estação de comboios, às vezes nos jardins públicos. Tentei arranjar trabalho, qualquer coisa que pudesse me dar algum dinheiro para comer, mas quem contrataria um garoto de 17 anos, mal vestido, sem referências e que provavelmente era visto como delinquente? A fome apertava cada vez mais e eu comecei a considerar fazer exatamente aquilo de que me acusavam, porque o desespero tem um jeito cruel de apagar a linha entre o certo e o errado. Num desses dias miseráveis, enquanto eu tentava lavar meu rosto numa casa de banho pública, esbarrei em alguém que mudou tudo. Era a Dona Amélia, uma senhora que vendia bolos artesanais perto da escola. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava pena e reconhecimento, como se estivesse tentando juntar as peças de quem eu era e porque parecia tão destruído. Miguel. És tu, meu filho? Perguntou, tocando levemente no meu braço. Assenti, sem forças para dizer nada. O que aconteceu contigo, menino? Estás um trapo. Por um instante pensei em inventar alguma história, dizer que estava viajando, que era uma escolha minha, mas não consegui mentir. As palavras simplesmente escaparam, como se eu estivesse segurando um dique que finalmente rompeu. Fui expulso de casa, meu irmão inventou umas mentiras, ninguém acredita em mim. Ela escutou em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminei, sentia-me ainda mais vazio, mas ao mesmo tempo, um pouco mais leve. Venha comigo, disse ela, com uma firmeza que não admitia recusas. Naquela noite, dormi num quartinho nos fundos da pastelaria dela, com um colchão fino no chão, mas pela primeira vez em dias, comi algo quente e tomei um banho decente. Dona Amélia não me fez perguntas demais nem tentou invadir minha história. Apenas me deixou ficar, e pela primeira vez em muito tempo, alguém me ofereceu algo sem pedir nada em troca. Enquanto me encolhia no colchão improvisado, olhando para o teto rachado, prometi a mim mesmo que aquilo era apenas o começo. Eu não ia passar a vida aceitando as mentiras que os outros contavam sobre mim. Um dia, Rodrigo, meus pais, todos eles, teriam que engolir cada palavra que jogaram contra mim. E quando esse dia chegasse, eu faria questão de não desviar o olhar. A rotina no quartinho improvisado da Dona Amélia rapidamente se transformou na âncora que eu nem sabia que precisava. Acordava cedo para ajudá-la a preparar a banca de bolos, carregava caixas, montava mesas, enquanto o sol ainda pintava a cidade de cinza, já estávamos atendendo os primeiros clientes da manhã. Ela me pagava pouco, às vezes em dinheiro, às vezes em comida, mas para quem até a semana anterior não tinha onde cair morto, aquilo parecia um luxo que eu não queria desperdiçar. Eu fazia questão de me mostrar útil em tudo, lavava, carregava, limpava, organizava, tentando compensar o fato de que, no fundo, ainda era só um adolescente sem experiência de vida. Dona Amélia, apesar da dureza natural, tinha algo que eu não reconhecia há muito tempo em adultos, confiança. Ela não me tratava como uma causa perdida, nem me olhava com aquele desprezo disfarçado que eu conhecia tão bem. Num sábado de manhã, enquanto empilhava caixas no pequeno depósito da pastelaria, ouvi a campainha da entrada tocar de forma insistente. Deixei tudo de lado e fui atender, limpando as mãos sujas de farinha na camiseta. Era um homem de uns 50 anos, vestido com um terno gasto e sapatos que já tinham conhecido dias melhores. Ele parecia desconfortável, olhando para todos os lados antes de se dirigir a mim. Você é o rapaz que ajuda aqui? Perguntou, com uma voz rouca de quem fumava desde os 15 anos. Assenti, curioso, e ele continuou. Estou a precisar de alguém para ajudar num serviço de limpeza. É só para carregar umas caixas e arrumar um armazém. Paga 20 euros o dia inteiro. Interessa. Olhei para Dona Amélia, que surgira atrás do balcão e me observava em silêncio. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Não pensei duas vezes. Interessa, sim senhor, respondi. O homem me explicou onde era, deu o endereço rabiscado num pedaço de papel e desapareceu tão rápido quando chegou. Passei o resto da manhã tentando terminar minhas tarefas na pastelaria e, logo depois do almoço, corri para o tal endereço. Era um prédio velho na zona industrial, meio abandonado, com uma porta de metal enferrujada e um cheiro forte de mofo que impregnava tudo. Lá dentro, encontrei o homem e mais 3 pessoas, todos igualmente mal vestidos e com cara de poucos amigos. O trabalho era bruto, puxado,
e depois de poucas horas minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Mas eu continuei, mordendo a dor e ignorando o suor que me escorria pelos olhos, porque aquela era a primeira oportunidade real de ganhar meu próprio dinheiro desde que fui jogado para fora de casa. Quando finalmente terminamos, já de noite, o homem me entregou 2 notas de 10 euros, amassadas e suadas, que guardei no fundo do bolso com um cuidado quase religioso. Foi assim que começou. Um pequeno trabalho levou ao outro, e depois ao outro. Em pouco tempo, conhecia quase todos os becos da cidade onde precisavam de um braço extra para descarregar mercadorias, limpar terrenos, pintar paredes. Nada glamouroso, nada fácil, mas era trabalho, era dinheiro, era um começo. E, mais importante que tudo, era algo meu, que ninguém podia me tirar. Foi num desses dias, enquanto pintava o portão de uma loja de ferragens no bairro da Graça, que conheci a Clara. Ela passou por mim carregando uma pilha de papéis e tropeçou no rolo de pintura que eu tinha deixado no chão. Os papéis voaram para todos os lados e eu, envergonhado, larguei tudo para ajudá-la a recolher. Desculpa, disse, juntando os papéis com as mãos sujas de tinta. Ela sorriu, um sorriso pequeno e rápido, mas sincero. A culpa foi minha, estava distraída. Ficamos ali, ajoelhados na calçada, recolhendo papéis em silêncio. Quando terminamos, ela se apresentou. Sou Clara. Trabalho ali, na gráfica da esquina. E você? Miguel, respondi, sem jeito. Estou só a fazer uns biscates. Ela me olhou de cima a baixo, não com desprezo, mas com algo parecido com curiosidade. Se quiser, estão a precisar de alguém para ajudar na gráfica. Não é muito, mas pagam certinho. Quase não acreditei no que ouvi. Agarrei a oportunidade como quem se agarra a um colete salva-vidas. No dia seguinte, comecei na gráfica. Era um trabalho cansativo, de ficar em pé o dia inteiro carregando pilhas de papel, separando encomendas, colando etiquetas, mas pela primeira vez tive um contrato, um salário fixo, uma conta bancária em meu nome. Clara me ajudou em tudo, explicou como funcionava, apresentou-me ao chefe, ensinou como operar as máquinas. Aos poucos, sem perceber, ela também se tornou minha amiga. Era estranho ter alguém que não me via como um problema para ser resolvido ou um fardo para ser ignorado. Uma tarde, enquanto terminávamos de organizar um pedido grande para uma livraria, sentei-me exausto na calçada e Clara veio sentar ao meu lado, bebendo água de uma garrafa plástica. Você nunca falou muito da tua família, disse, olhando para frente. Respirei fundo, pensando se valia a pena contar. No fim, achei que devia. Não tenho família, disse, simples assim. Ela não fez mais perguntas. Só ficou ali, do meu lado, em silêncio, como se isso fosse resposta suficiente. Foi naquela tarde que tomei uma decisão. Eu ia fazer algo da minha vida. Ia estudar, trabalhar, crescer. Ia construir algo que fosse realmente meu. Porque mesmo que ninguém nunca viesse atrás de mim, mesmo que nunca tivesse de volta aquilo que me roubaram, ainda assim eu poderia ser alguém de quem eu mesmo me orgulharia. E naquele instante, sentado numa calçada suja da cidade, ao lado de uma amiga improvável, eu senti que, pela primeira vez, era dono do meu futuro. O primeiro salário que recebi trabalhando na gráfica foi pequeno, mas segurar aquele envelope nas mãos, com o meu nome escrito à mão, foi um momento que nunca esqueci. Não era muito, mas era meu, fruto do meu esforço, da minha luta para sobreviver quando ninguém mais acreditava em mim. Abri uma conta no banco com a ajuda do gerente, que me olhou de lado ao ver o valor depositado, mas que mesmo assim me tratou com uma formalidade exagerada, talvez por pena, talvez por obrigação. Cada mês eu poupava o que podia, mesmo que fosse pouco, cortando onde dava, recusando pequenos luxos que outros na minha idade nem pensariam 2 vezes antes de consumir. Enquanto os colegas de gráfica saíam para beber cerveja nos fins de tarde, eu voltava direto para o quartinho improvisado nos fundos da pastelaria da Dona Amélia, estudava com os livros que Clara me emprestava e planejava um futuro que parecia cada vez mais ao meu alcance. O chefe da gráfica, o Sr. Duarte, era duro mas justo, e ao perceber minha dedicação, começou a me ensinar tarefas mais técnicas, como configurar impressoras industriais, fazer ajustes de cor, pequenos reparos nas máquinas. Com isso, o salário aumentou um pouco e passei a trabalhar também aos sábados, acumulando mais horas. Clara às vezes ficava depois do expediente comigo, ajudando a estudar informática nos computadores velhos da gráfica, dizendo que eu precisava de mais do que força nos braços para crescer de verdade. Certo dia, depois de quase um ano nessa rotina, Clara apareceu com um folheto amassado nas mãos. Estão a abrir vagas para um curso técnico de design gráfico, disse, largando o papel na minha frente. O curso é público e tem bolsas para quem trabalha. Acho que devias tentar. Olhei o papel como se fosse um bilhete dourado, mas o medo de fracassar apertou o estômago. Disse a ela que não sabia se estava pronto, que talvez não fosse para mim, que talvez não fosse inteligente o suficiente, mas ela revirou os olhos e cortou o meu medo pela raiz.
Para de inventar desculpas, Miguel. Tu já fazes metade desse trabalho sem perceber. Agora é só ganhar o diploma. Passei semanas preparando os documentos, correndo atrás de certidões, comprovativos, tudo com a ajuda silenciosa mas firme da Clara. Quando finalmente entreguei a inscrição, parecia que tinha acabado de atravessar uma maratona sem saber se as minhas pernas aguentariam até o fim. Os dias se arrastaram até que, numa sexta-feira cinzenta, recebi um e-mail confirmando que eu tinha sido aceito. Mostrei a notícia para Dona Amélia, que me abraçou com força e me deu uma caixa extra de bolos como presente. Comecei o curso às noites, depois do trabalho, exausto mas determinado, absorvendo cada palavra como se fosse a última oportunidade que teria na vida. No meio de tanta gente mais nova, cheia de família apoiando, eu me sentia deslocado, mas isso só me empurrava a tentar mais. Não tinha ninguém para me pagar livros, computador ou materiais, então vendia bolos nos domingos com Dona Amélia para conseguir comprar o básico. 2 anos passaram como um sopro. Quando terminei o curso, consegui um estágio numa pequena agência de publicidade de bairro, que pagava pouco mas me dava algo ainda mais importante, experiência. Logo depois, com muito custo e suor, entrei como assistente júnior numa agência maior em Lisboa. O salário era suficiente para, finalmente, alugar um pequeno estúdio só meu, um espaço minúsculo no Cais do Sodré, velho, com manchas de umidade na parede, mas onde eu podia fechar a porta e sentir que cada centímetro quadrado era conquistado com o meu próprio esforço. Foi nesse estúdio que recebi o convite para participar numa feira de talentos criativos. Clara tinha mandado meu portfólio sem me avisar, sorrindo sem vergonha quando contei que tinha sido selecionado. Sabia que darias conta do recado, disse, me batendo de leve no ombro. Agora é só mostrar para o mundo quem és. Montei minha pequena banca no evento, improvisando um cartaz simples com meu nome e espalhando os poucos trabalhos de que me orgulhava. No começo, ninguém parava. Depois, uma mulher elegante de óculos redondos e cabelo preso num coque parou em frente à minha mesa. Ela folheou os meus projetos com cuidado, sem falar nada. Quando terminou, levantou o olhar e estendeu um cartão. Preciso de alguém assim na minha agência. Se estiver interessado, ligue-me. A mulher se chamava Teresa Andrade e era uma das sócias de uma agência de médio porte, especializada em campanhas culturais. Liguei no mesmo dia. Fiz uma entrevista, depois outra, mostrei trabalhos, expliquei minha história de forma seca, sem dramatizar, e uma semana depois recebi a proposta. Salário justo, contrato formal, plano de carreira. Aceitei sem pestanejar. Mudou tudo. Com o primeiro pagamento da agência, comprei roupas novas, mais sóbrias, e um portátil decente. O estúdio no Cais do Sodré virou só uma lembrança, porque aluguei um apartamento pequeno mas digno na Alameda, perto do metrô. Pela primeira vez, senti que não precisava mais me esconder, nem pedir desculpas pela minha existência. Clara me acompanhou em cada passo dessa caminhada, sempre ali, sem nunca pedir nada em troca. E foi numa dessas noites, depois de um jantar simples na varanda do novo apartamento, que ela sorriu para mim e disse, com a voz tranquila de quem sabe exatamente o que quer. Sempre soube que chegarias longe, Miguel. Só faltava você acreditar também. Não respondi. Só fiquei olhando para ela, sabendo que, acontecesse o que acontecesse a partir dali, eu nunca mais seria aquele garoto expulso de casa como um problema a ser descartado. Na manhã em que tudo desabou outra vez, eu estava sentado na sala de reuniões da agência, revendo uma apresentação para um novo cliente, quando o celular vibrou no bolso da minha calça. Ignorei na primeira vez, depois na segunda, mas à terceira vibração seguida, pedi licença e saí para o corredor. Era um número desconhecido, e por impulso atendi. Uma voz seca e conhecida ecoou do outro lado da linha, trazendo de volta memórias que eu pensei ter deixado para trás. Miguel, aqui é o teu pai. Precisamos conversar. Por um segundo fiquei mudo, segurando o telefone como se não fosse real. Meu pai não ligava para saber como eu estava, não ligava para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Se ele estava me procurando agora, era porque alguma coisa tinha dado errado para ele. Respirei fundo, controlando o impulso de desligar na cara dele. O que você quer? Perguntei, a voz saindo mais fria do que eu imaginava ser capaz. Precisamos da tua ajuda, disse ele, sem rodeios. Rodrigo está com problemas, sérios. Estamos todos em apuros. Tu tens de nos ajudar. Fiquei parado, encostado na parede fria, ouvindo aquela frase como se fosse uma piada de mau gosto. Durante anos, eles me ignoraram, me descartaram como lixo, e agora, só agora, quando a vida deles desmoronava, lembravam que eu existia. Problemas teus, não meus, respondi, sem levantar a voz, mas deixando claro que a conversa não ia ser fácil. Miguel, por favor, insistiu ele. Rodrigo está metido numa história de fraude, ele pode ser preso. E pode acabar nos levando junto. Tu precisas nos ajudar a limpar isso.
És a única pessoa que pode provar que ele não estava sozinho naquela noite. Fechei os olhos, sentindo uma raiva antiga e funda ressurgir. Eles queriam que eu mentisse, que inventasse uma história para salvar o filho favorito deles. Queriam que eu sujasse o meu nome, a vida que construí com tanto sacrifício, para proteger quem me tinha destruído. Não vou fazer isso, disse, seco. Miguel, por favor, a voz do meu pai fraquejou. Se não for por nós, faz pela tua mãe. Ela está doente, não aguenta uma vergonha destas. Lamento, respondi. Vocês fizeram a vossa escolha há muito tempo. Desliguei sem esperar resposta. O telefone continuou vibrando depois disso, chamadas insistentes, mensagens desesperadas, até da minha mãe, que pela primeira vez em anos parecia lembrar que eu era filho dela. Não respondi nenhuma. Sabia que, se cedesse, estaria a pagar tudo o que tinha conquistado. Durante dias, ignorei o assunto. Fiquei mergulhado no trabalho, saía tarde da agência, voltava para casa exausto, tentando esquecer. Mas o mundo é pequeno e as notícias correm rápido. Na semana seguinte, vi na televisão a notícia sobre a prisão de Rodrigo. Mostravam imagens dele saindo de casa escoltado por 2 policiais, cabeça baixa, algemado. Ao fundo, reconheci a casa dos meus pais, com a mesma fachada descascada de sempre, agora cheia de câmaras e curiosos. No dia seguinte, Dona Amélia apareceu na agência. Não sei como conseguiu encontrar-me, mas entrou determinada, segurando uma sacola nas mãos. Estás bem? Perguntou, depois de me dar um abraço apertado. Assenti, sem querer entrar em detalhes. Ela tirou da sacola um pequeno embrulho, papel simples, fita improvisada. Não é grande coisa, mas é teu. E tens mais uma coisa para resolver. Abri o pacote e encontrei um envelope junto com um bolo de aniversário. No envelope havia uma carta, escrita à mão pela minha mãe. Li ali mesmo, em pé, sem conseguir me mexer. Na carta, ela pedia desculpas. Dizia que sabia que tinha falhado comigo, que deixara o favoritismo cegar o que deveria ter sido amor incondicional. Falava que se arrependia de tudo, que me amava, que não sabia como me pedir perdão. Contava que o pai estava vendendo a casa para pagar advogados para Rodrigo e que não tinham para onde ir. Pediu que, se eu pudesse, ao menos falasse com ela uma última vez. Dona Amélia me olhava em silêncio, esperando minha reação. Eu fechei o envelope devagar e devolvi para a sacola. Não vou, disse, finalmente. Ela assentiu, como quem já esperava. Voltei para a sala de reuniões e terminei o dia como se nada tivesse acontecido, mas aquela carta ficou na minha cabeça. Não porque eu acreditasse em cada palavra dela, mas porque pela primeira vez eles estavam sentindo uma mínima parte da dor que eu carreguei por anos. E eu sabia que não era vingança o que eu sentia. Era justiça. Naquela noite, sentei na varanda do apartamento, olhando para a cidade que eu agora podia chamar de minha. Peguei o telefone e digitei uma única mensagem para minha mãe. Espero que encontres paz. Eu encontrei a minha. Enviei e bloqueei o número em seguida. Não houve lágrimas, nem alívio dramático, nem a sensação de vitória que tantos esperam ter no final. Houve apenas o silêncio. O tipo de silêncio que vem quando finalmente a história acaba, e você sabe que não precisa mais explicar para ninguém. E com esse silêncio, virei a página da minha vida de vez.